Fazia tempo que eu não usava o quadro, estava com uma saudade dele. Você sabe que eu desenho muito bem, né? Eu desenho bem, estava com saudade de desenhar aqui para vocês. Se você puder, abra lá a Bíblia no livro de Filipenses capítulo 2. Quero ler um texto da Bíblia com vocês e espero em nome de Jesus clarear um pouquinho mais algo com você hoje. Clarear mais um conceito aqui das Escrituras Sagradas. Se você não enxerga bem de longe, acho melhor aproveitar que tem bastante lugar vazio aqui e sentar mais na frente. Porque às vezes o meu desenho não é muito grande. Ele já não é legível, né? Ainda ele não é muito grande. Amém. Nessa noite, dando-nos graça, eu quero, se o Senhor nos der graça, eu quero pregar sobre a economia no reino. Você sabe que o reino de Deus tem uma economia. Olha para quem está perto de você e pergunta: irmão, você sabia que tem uma economia no reino? Se você está endividado, fique tranquilo, não vai ser aula financeira. Não, pastor, eu queria uma dica de investimento. Não, é pregação da palavra de Deus. Os pais capadócios da igreja, século IV e século V, chamaram de economia uma espécie de organização dentro da Trindade. Na verdade, a economia de Deus, a palavra economia, que é do original, lá dos meios dos gregos, da língua grega, é oikos nomos. Oikos nomos significa casa, lei, ou a lei da casa. Quando as pessoas estudam, por exemplo, o Novo Testamento, quando você entra lá em Efésios, para aqueles lados, quando a Bíblia começa a falar através do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, sobre a organização da casa, ele está falando sobre a economia doméstica, aonde cada pessoa tem uma função. Repita comigo: função. Economia é função. Quando a gente entende a economia divina, a gente consegue discernir certas coisas. E eu quero muito refinar hoje com vocês o conhecimento que vocês têm da palavra de Deus. No livro de Filipenses capítulo 2, verso 6 em diante. Tende, a minha versão aqui é a Ara, tá? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação. Vamos repetir essa palavra, usurpação? 1, 2, 3. Usurpação. Mais uma vez. Usurpação. Essa palavra é importante. O ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao seu nome, o nome de Jesus, se dobre todo o joelho. Alguém concorda dizendo amém nessa noite? Nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Pai, obrigado por tua palavra nessa noite. É uma honra estar ministrando no teu altar mais uma vez. E eu creio que cada pessoa que entrou aqui nessa noite se sente honrada, meu Pai, em ser tão amada pelo Senhor, em ter sido tão cuidada. O seu cuidado foi extraordinário sobre a nossa vida ao longo da nossa jornada toda. E quanto mais a gente cresce na fé, mais a gente percebe isso, meu Pai. O Senhor tem cuidado de forma especial do seu povo. Não nos tem faltado nada, em tudo nós temos sobra. O Senhor tem sido grande, o Senhor tem sido poderoso. Mas mesmo sendo tão grande e poderoso, o Senhor mora dentro da nossa casa, o Senhor mora dentro da gente. O Senhor nos dá alívio dos nossos sofrimentos, o Senhor enxuga as nossas lágrimas, o Senhor nos dá força para avançar. O Senhor é o pastor que não apenas pastoreou no Salmo 23, é o pastor que levanta de manhã cedo com a gente e vai pelejar o dia. É o Senhor que atravessa as madrugadas, quando os nossos olhos se secam de sono, lá está o Senhor, o Deus pastor, o pastor do seu rebanho. Nós nos sentimos amados pelo Senhor e queríamos dizer isso publicamente. Obrigado por ser o nosso Deus. O Senhor tem um cuidado especial para nós e nós reconhecemos isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente.
A economia divina é, então, a organização interna da Trindade, em basicamente tudo. É lógico que essa economia extrapola. Por exemplo, o que é economia divina na oração? Você ora ao Pai, em nome do Filho, pela intercessão e poder do Espírito Santo. Mas também tem a administração, ou tem a economia da criação, onde o Pai é o Criador, Cristo, que é a palavra, é o agente formador, e o Espírito é aquele que mantém todas as coisas. Nós enxergamos a economia da aliança. E quando eu falo de economia, sempre vai entrar a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A economia das alianças. O Pai é aquele que declara a aliança. O Pai é o legislador da aliança, ele faz a aliança. O Filho é o mediador da aliança. E o Espírito Santo é aquele que trabalha de forma selando a aliança, e é assim que acontece na nossa vida. Deus propõe uma aliança, Cristo efetiva essa aliança morrendo na cruz, e quando você recebe essa aliança e entra nela, o Espírito Santo vem e sela você como um selo de propriedade. A economia divina também nessa área. A economia divina na graça. O Pai amoroso e Criador, Ele concede, Ele deseja a salvação de todos os homens. Ele expõe a salvação. Cristo, Ele efetivamente salva. E o Espírito mantém o crente salvo até a volta de Cristo Jesus. No reino também tem a economia, onde o Pai é o soberano, Cristo é o Filho. Ele é o rei e regente do reino. Ele dá a lei do reino. E o Espírito Santo é o poder do reino. Amém, gente? No final dos tempos, o Pai é o juiz de todas as coisas, na escatologia. O Filho é o Salvador, que assumirá uma posição também de julgamento no final. E o Espírito Santo é a garantia de que você vai ressuscitar. Você consegue celebrar a Deus por isso? De forma superficial, essa é a economia divina ao longo dos tempos. Há uma economia doméstica também, né? Se a Bíblia diz que Cristo, que o Pai, Cristo e o Espírito, eles estão ali formando a questão da igreja, sendo Deus o idealizador da igreja, Cristo o revelador da igreja e o noivo da igreja, e o Espírito o santificador da igreja. Se eu entendo um pouquinho de Novo Testamento, leio lá que Cristo é o cabeça da igreja como o marido é o cabeça da mulher. Já leu isso na Bíblia? Aquilo lá é a economia divina no lar, onde o marido é aquele que provê a liderança, o alimento espiritual, a direção do lar. E a mulher, qual é a função da mulher? Ela pega essas diretrizes e implementa como de forma executiva dentro da casa. A mulher sábia edifica a casa. E os filhos? Eles são os recebedores finais dessa graça e eles devolvem isso ao pai, à mãe e o pai em forma de obediência. Quando a gente não entende isso, a gente acha que submissão é colocar cabresto na mulher. Mas a sujeição no casamento é justamente cada um entender a sua parte. Porque assim acontece na Trindade. Por exemplo, a Trindade é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, certo? Não tem quem é maior e quem é menor ali. Existem funções diferentes. É disso que fala a economia divina. E eu quero fazer um desenho com vocês. Nós lemos aqui um texto. Mas fica mais claro quando a gente desenha. Dentro da economia, no geral agora, eu estou falando Deus, Trindade, tá? Existe Deus e existe o ser humano. Vou colocar um H só. O homem e existe Deus, certo? Estou entrando no texto de Filipenses capítulo 2. Deus, qual é a economia, qual é a função de Deus sobre a criação? Qual é a função? Ele é Senhor, porque Ele é o dono. É a função dele. Amém, gente? Amém. Então está aqui. Deus é Senhor na criação. A economia. E o homem? Perante Deus na criação, quem é o homem? Ele é servo. O homem não pode mandar em Deus.
Quem acha que o homem pode mandar em Deus é o R.R. Soares, que fala que você tem que determinar para Deus que Deus é obrigado a te obedecer. A Bíblia nunca ensinou isso para nós. Amém, gente? Quem acha que o homem não é servo de Deus é o Edir Macedo, que fala que você tem que obrigar Deus a fazer as coisas que Ele quer que você faça. É essa gente. A Bíblia nunca ensinou isso. A Bíblia mostra... Vocês estão vendo lá do canto, gente? Vagamente. Pula para frente aqui, acho que vai dar agora. Deus é Senhor. Ele não tem outra posição. O homem é servo. Essa é a relação bíblica. Isso aqui também está em Eclesiastes. Deus está em cima, o homem está aí embaixo. Amém? Agora veja. Quando eu estou falando Deus aqui, eu estou falando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Filho se fez semelhante aos homens. E assumiu a forma de servo. É isso que está escrito em Filipenses que você leu. Ele quebrou a cadeia. Deus não pode ser servo, a não ser que ele se torne homem. Deus não pode morrer para salvar. Ele tem que ser feito homem. E quando eu falo que Deus não pode morrer, é na sua forma trinitária. O livro de Hebreus diz que o Filho diz assim: eis-me aqui, um corpo me preparaste. Ele se tornou homem e ele se tornou servo. Até aqui todo mundo chegou? Amém. Agora nós vamos fazer uma coisa que é muito ruim fazer nesse quadro por causa da posição dele. É uma linha do tempo e ela vai ficar curtinha. Era bom se fosse de assim. Na linha do tempo, vamos imaginar que aqui seja o tempo. Aqui, ó. O tempo. Vamos imaginar que aqui é a eternidade passada. Na eternidade passada tinha um ser que era revestido de luz. Mas ele tentou fazer algo que não era da alçada dele. Ele quis ser semelhante ao Altíssimo. E de lá ele foi arremessado. Essa é a história do diabo. Amém, gente? Aqui é uma eternidade passada. A gente não sabe a data que isso aconteceu. Então eu chamo de eternidade passada. Mas Deus, em sua graça, decidiu criar um casal. Um casal bonito. Qual que era o nome dele e dela? Adão e Eva. Eu vou fazer Eva com vestido, apesar de que não tinha vestido lá para ela. Fazer um cabelinho. O que o diabo fez com Adão e Eva? Ele prometeu para Eva que ela seria como Deus. A mesma coisa que ele tentou fazer e não deu certo. Ele instigou Eva a ser ou a desejar ser igual a Deus. Agora, qual é o método? Usurpação. Eu tenho a definição da palavra usurpação que eu queria ler para vocês. É o ato de tomar posse ilegalmente de algo que pertence a outra pessoa, usando de força, astúcia ou autoridade ilegal ou de forma injusta. Em Isaías 14, a Bíblia diz que o diabo tentou usurpar o ser igual a Deus e não conseguiu. Quando o diabo tenta Eva, ele faz com que Eva também tente usurpar ser igual a Deus. E ela não consegue. Porque de Deus ninguém zomba, né, irmão? Ninguém consegue. A gente poderia tentar. Eva, esse ser não podia ser. Ele não pode ser Deus. Ele não consegue. Por quê?
Porque ele não faz parte da Trindade. Guarde esse negócio no seu coração. Estes seres aqui não conseguiriam ser de forma alguma, porque eles não fazem parte da Trindade, não é próprio deles serem Deus. Agora, se essa linha continuasse, vamos imaginar que ela continua lá para frente, no imaginário, aqui ó. Na plenitude dos tempos, veio alguém que se tornou homem e que se tornou servo. Esse não fazia parte da Trindade, tentou ser Deus e não pôde, tentou usurpar. Levou 1/3 do céu com ele. Com esses daqui, tentando usurpar, este conseguiu com que esses caíssem. De repente veio um que era do time, um que era da Trindade. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Por que que o diabo tentou Jesus quando Jesus sai do Jordão? Porque ele queria que Jesus, de forma ilegal, usurpasse. Aí eu entendo algo, que todo pecado é uma forma de usurpar algo que não nos pertence. Por que Eva pecou? Porque ela queria viver uma vida sem Deus. Mas não dá para viver sem Deus, porque tudo subsiste em Deus. Tudo que Deus criou subsiste por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Pecar e viver no pecado é viver em estado de usurpação. Eu quero ser independente, autodeterminante em mim mesmo. Aí o diabo bota assim, rótulo, prazer. E vende esse pacote para as pessoas. Mas na realidade, quando você abre o pacote, o que ele quer que você faça? Que você usurpe viver uma vida na ilegalidade e ainda assim viver numa vida tranquila. Todo pecado é uma usurpação. Então ele disse, não vai para a cruz. Jesus, você não precisa ir para a cruz. Você não precisa passar pelo sofrimento de ser filho. Esquece Hebreus, esquece as profecias, as mais de 300 do Antigo Testamento. Só nós aqui no alto do monte, uma dobradinha de joelho resolve a tua vida. Eu te dou toda a glória. Usurpa, pega de forma ilegal. Mas Jesus venceu, graças a Deus. Agora você vai entender por que o diabo, às vezes, ataca a vida daqueles que se colocam na posição de servo. E é justamente aqui que está o negócio. O nosso chamado é para sermos servos do Senhor. Nós somos filhos de Deus e servos ao mesmo tempo. No sentido que nós nos sujeitamos à autoridade. O que é ser servo? Em Filipenses capítulo 2, do verso 6 ao 8. Obediência. Obediência. Quando o ser humano entra em estado de obediência, o diabo fica louco com ele. Porque esse cara está afirmando, eu não vou usurpar nada. Quando a gente não usurpa as coisas, acontece conosco o que aconteceu com Jesus. Não usurpou o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança dos homens e reconhecido em figura humana. Preste atenção no versículo 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente. Obediente até a morte e morte de cruz. Quando o filho morre na cruz, é a economia da salvação. O pai elege,
o Filho salva e o Espírito sela para manter, amém? Quem é selado pelo Espírito, diga graças a Deus. Quando ele assume a forma de servo, ele está declarando, eu não vou usurpar. E quando você não usurpa, acontece isso daqui, o que aconteceu com Jesus vai acontecer com você, e eu vou te provar. Pelo que também, porque ele não usurpou o ser igual a Deus, ele não pegou outro plano, senão a morte na cruz que havia sido proposta pela obediência. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. A questão da obediência, de assumir o estado de servo, faz com que o diabo fique louco de ódio com você. Tem gente que fala assim, pastor, mas às vezes eu me coloco para fazer as coisas para Deus e eu sinto uma oposição um pouco maior. É claro, Ele quer que você deixe de servir para ser servido. Porque quando você abandona o serviço, o estar em estado de servo, de obediência, Ele tem amplitude para chegar na tua vida. Ele consegue cortar você. Ele consegue destruir você. O que aconteceu com Eva? Foi cortado do jardim. O que acontece conosco quando a gente sai da obediência? É cortado da presença. E isso está em todo o Novo Testamento. Eu vou ler um texto, dois, melhor dizendo. Um deles em Mateus. Se você quiser acompanhar, é Mateus capítulo 23. Eu vou ler uma parábola que explica exatamente o que eu estou falando para você, só que agora não é Jesus que vai ser glorificado pela obediência, é você que vai ser glorificado através da tua obediência. Mateus, capítulo 23. A palavra do Senhor, ao longo do tempo, diz assim: vós, porém, não serão chamados, ou não sejam chamados de mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Ninguém sobre a terra vos chamei de pais, ou chamareis de pais, ou de pai, porque um só é o vosso pai. Só um pouquinho. Quando ele fala pai aqui, tem um toque do grego que a gente tem que entender. Quando ele fala assim, ó, ninguém chamem de pai, porque vocês só têm um pai. A palavra pai significa no grego origem. Jesus está falando para os seus discípulos, não falem para ninguém que alguém é a origem de vocês, porque a origem de vocês é o Pai Celeste. Ele está falando do novo nascimento aqui, amém, gente? Quem tem origem em Deus, diga graças a Deus. Pergunta para quem está perto de você, você tem origem em Deus, meu irmão? A nossa origem está em Deus. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Olha o verso 11. Mas o maior dentre vós deve ser vosso. Jesus está salientando qual é a posição que Ele quer que a gente fique. Qual é o drama da raça humana? Ele não quer ser isso. Ele quer ser isso. Esse não é o drama do pecado? Não é isso aqui que Nimrod queria quando ele construiu a Torre de Babel? Não é ser isso aqui que Eva queria quando ela comeu da maçã, do fruto? Não da maçã, do fruto. Mais especificamente, da árvore. Não é isso que o homem tenta ser? Viver a vida conforme quer e não colher as consequências malignas disso? Só um está acima de toda a ordem e de toda a lei. Ele é Deus. E a segunda pessoa da Trindade se fez homem, se fez servo e falou, sejam servos. Porque enquanto você é servo, o diabo não consegue te tocar, porque você não está usurpando nada. Você está debaixo da autoridade das mãos de um Deus Todo-Poderoso. Você está seguindo a lei universal da criação de Deus. Deus é Senhor, o homem é servo. Existe um outro texto no Novo Testamento, nós poderíamos citar vários. Mateus capítulo 24, verso 46. Bem-aventurado aquele servo
que o seu senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. A Bíblia fala no livro de Filipenses que Jesus foi colocado em posição de glória porque ele se tornou servo. Jesus ensina que aquele que quer ser o maior tem que ser o menor. A Bíblia está dizendo que o servo que for encontrado na fidelidade, quando Cristo retornar, ele vai ser colocado sobre todos os bens que Cristo herdou na cruz do Calvário. Se você crê, dê glórias ao nome do Senhor. Nesse ambiente, e aqui é contra a cultura do mundo, porque no mundo ser servo é ser ruim. Você enxerga uma organização, tá? Como é que os homens organizam? Vamos virar isso aqui. Como que os homens organizam? As suas organizações, empresas, não estou falando mal disso, estou falando, olha a cultura do mundo. Geralmente, é assim, ó. Onde você tem uma alta cúpula, poucas pessoas, comandando vários níveis. E aqui embaixo está o povão. O povão. Né? A luta do povo sempre vai ser galgar degraus e subir. E como diante da sociedade eu vejo que eu cresci profissionalmente? Quantidade de pessoas que estão debaixo da minha autoridade. É assim. Jesus disse, no mundo não vai ser assim. É assim. Mas no reino vai ser assim. Se você quiser ser o maior, você tem que servir a todos os outros irmãos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Quando a gente entende isso, e quando a gente entende essa economia divina, a gente consegue entender o que Filipenses capítulo 2 está realmente falando. O único que poderia ser, abriu mão de ser. E quando ele abre mão de ser Deus, no sentido de abre das suas prerrogativas de estar lá para estar aqui, e ele passa pelo processo da obediência, o diabo não consegue fazer com ele o que o diabo conseguiu fazer com o primeiro casal. Quando um homem se torna suscetível ao ataque diabólico, quando ele deixa de ser servo, e ele assume uma forma que não é dele. Porque até onde eu entendi, aos 20 e poucos anos estudando Bíblia, o homem é servo em relação a Deus na criação. Amém? Fecha seus olhos, eu quero orar com você. Boa parte das nossas dores é por causa do nosso orgulho, porque a gente não quer ser servo. Boa parte das nossas angústias é porque a gente deixa a nossa posição de servo e se acha importante demais, e por isso o fulano não deveria falar assim comigo, afinal de contas eu sou alguém muito respeitável. Mas o servo não tem disso. Aquele que se veste de servidão. E Jesus disse, sejam meus imitadores, sejam meus discípulos. E aquele que é meu discípulo, negue-se a si mesmo. O que ele está falando? Pega a roupa de servo e vem atrás. E lembra, pega a tua cruz também. E me segue. Seja como eu sou. Jesus se tornou exemplo. Não é isso que Paulo fala? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. O que ele fala na igreja de Corinto? O que ele fala na igreja de Éfeso, para a igreja de Éfeso? O que ele fala nas suas cartas em linhas gerais? Eu estou aqui como servo vosso. Como ele começa a carta de Filipenses? Ele está dizendo, o apóstolo Paulo e Timóteo, servos de Cristo. Ah, como é bom ser servo de Cristo. Esse é o estágio da nossa humilhação. A diferença nossa de Cristo é que Cristo tinha uma glória antes da humilhação. Nós não. A gente já nasceu humilhado, porque a gente já nasceu debaixo do pecado. Mas logo, logo, virá Cristo Jesus buscar a sua igreja. E nós seremos revestidos de glória como Ele está revestido de glória.
E nós seremos como Ele, reinaremos sobre as nações da terra como Ele. A nossa parte de humilhação está acabando em nome de Jesus. Cristo virá para acabar com o nosso estado atual de humilhação e exaltar o seu povo. Aqueles que antes escolheu, os chamou, os predestinou, os glorificou. Essa é a obra de Cristo para mim e para você. Pastor, então por que a gente tem que passar por sofrimento nesse mundo? Esse mundo é o estágio da tua humilhação. Logo, logo essas coisas vão passar e você vai abandonar o estágio de humilhação para o estágio de glorificação em Cristo Jesus, no reino eterno do Deus Todo-Poderoso. Isso é suficiente para te fazer vencer as tribulações e as tentações dessa vida. A Bíblia fala no livro de Hebreus que Cristo suportou o estado de humilhação terreno dele, porque ele observava essas coisas, o olho dele estava fixo na recompensa. Quando a igreja perde o olho da recompensa, ela começa a se tornar enfadonha, ela começa a se tornar muito chique, ela começa a exercer muita arrogância, ela quer ser servida, ela não quer servir. Cristo veio ao mundo para dar o exemplo, Ele não veio para ser servido, Ele veio para servir. Façamos o mesmo. Quando acabar o teu estágio de humilhação nessa terra, Cristo vai te promover a um estado de glória, e você vai viver um mundo, um ambiente, onde não haverá choro, nem pranto, nem ranger de dente. Nenhuma desgraça vai alcançar a tua vida, nenhuma dor vai alcançar você, nenhuma notícia ruim vai tocar na tua vida. Você não vai chorar, você não vai se entristecer, você não vai se irritar, você não vai perder, você só vai ganhar. Mas isso é lá na frente. Aguenta a cruz mais um pouco. Cristo Jesus está vindo para te buscar e para me buscar. Se você puder ficar de pé, quero orar com você em nome de Jesus. Nós somos chamados a seguir o passo do Senhor. O primeiro Adão caiu no engano e usurpou ser o que não era. O último Adão, Cristo, podendo ser Deus e sendo Deus, não usurpou. Sigamos o exemplo do último Adão. Eu quero orar com você. Quem sabe você está passando por dias complicados, de humilhação, de tristeza, de derrota. Fique tranquilo, vai passar. Cristo vai agir. Ainda nessa vida você vai ver muitas ações de Deus sobre a tua vida, te colocando em posição melhor. Mas o estado de glorificação não é para esse mundo. Você não vai ser glorificado aqui. Porque esse mundo ainda tem a presença do pecado. Qualquer um de nós que for glorificado por Deus nesse mundo cai em pecado de arrogância no dia seguinte. Mas quando não houver o pecado mais, Cristo vai poder nos glorificar no novo céu e na nova terra. E nós não vamos cair em pecado, porque não haverá pecado nesse estado futuro nosso. Senhor, em nome de Jesus, eu oro junto com a tua igreja. Vivemos dias de humilhação nessa terra, meu Pai. Apesar de termos muitas vitórias, ainda estamos no corpo da nossa humilhação. E te pedimos que o Senhor nos dê força, graça, para seguir o exemplo de Cristo, até o final. E não buscar os nossos próprios interesses, mas o interesse dos nossos irmãos, o interesse do reino, em primeiro lugar. Ajude-nos a vencer as nossas dores, ajude-nos a vencer as nossas mazelas, ajude-nos a vencer as oposições da vida, as tristezas, as decepções que todos nós temos, e continuarmos firmes na nossa fé evangélica. A fé no Evangelho de Jesus Cristo, ou melhor, a fé na pessoa de Jesus, que se entregou na cruz em nosso favor. Eu te glorifico como essa igreja, e te peço que o poder da tua palavra entre profundamente em nós e nos dê força para continuar. Nos dê força para perdoar quem nos ofendeu, nos dê força para liberar perdão e para pedir perdão para aqueles a quem nós ofendemos. Nos dê poder para vencer, meu Pai, a usurpação do pecado, da arrogância. A usurpação, meu Pai, que é o pecado, a arrogância, e nos ajude a vencer isso para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, eu oro com a tua igreja, glorificando o teu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê, aplauda o nome do Senhor em nome de Jesus.